Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, essa aula de hoje, eu na verdade já apresentei para vocês, em aulas passadas. A gente já viu esse conteúdo, que foi antes da nossa primeira avaliaçãozinha, tá? E aqui eu estou mesmo só repassando este conteúdo, para vocês relembrarem o que foi que a gente já viu antes de fazer a nossa avaliação, Porque eu adiantei esse assunto, e aí a gente depois fez a avaliação, Então, recapitulando o que a gente viu antes da nossa prova, a gente viu que as propriedades dos radicais, as operações envolvendo esses radicais e a racionalização de denominadores, tá bom? Bom, a nossa primeira propriedadezinha, ela diz o seguinte: digamos aqui que você tenha, por exemplo, raiz quinta de 32, né? A raiz quinta de 32, pessoal, é 2. Por quê? Porque 2 elevado a 5 vai dar 32, ok? 2 elevado a 5 vai resultar em 32. E, consequentemente, observem que raiz quinta de 32 é a mesma coisa de raiz quinta de 2 elevado a 5. Por quê? Porque 2 elevado a 5 é igual a 32, certo? Então aqui a gente só trocou um pelo outro. Então no lugar do 32 a gente colocou o 2 elevado a 5, certo? E aí agora, vocês observam que a potência daqui de dentro é igual ao índice da sua raiz. Se é igual, dá para simplificar aqui, ó. Você simplifica isso com esse e vai ficar somente o resultado aqui de dentro, ou seja, 2, tá? Para você saber mais como é que a gente vai achar esse 2 elevado a 5, você fatora o número 32. Ou seja, você vai pegar 32 e fatorar ele, decompor ele, Então aqui, ó, 32 é par. Então, quando a gente faz esse processo de decomposição, a gente divide por números primos, Então, aqui ó, você vai dividir por 2, que é o único par, que é primo. Então, 32 dividido por 2 vai dar 16. 16 dividido por 2 vai dar 8. 8 é par de novo, dá para dividir por 2, que vai dar 4. Dá para dividir por 2, que vai dar 2. E por último, 2 só vai dar para dividir por ele mesmo, 2 dividido por 2 vai dar 1. E aí você vai contar as potências de 2, ó. Tem uma potência aqui, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos afirmar que 32 é igual a 2 elevado a 5. Ok? 2 elevado a 5. E aí o que você vai fazer? Você só reescreve agora, certo? Você tem assim, raiz quinta de 32. Isso é igual. Pessoal, disse o quê? Que 32 é a mesma coisa de 2 elevado a 5. Então a gente vai só reescrever assim, ó. Repete sua raiz, tá? Raiz quinta, Aí qual o número que vai colocar aqui dentro, 2 elevado a 5. Por quê? Porque 32 é igual a 2 elevado a 5. A gente acabou de mostrar aqui, ó. A mesma coisa. Como o índice daqui da raiz é igual à sua potência aqui de dentro, Você pode simplificar. Que o resultado vai dar 2, certo? Então a ideia é essa. Todas as vezes que você tiver uma potência com o mesmo índice da raiz, você pode simplificar sem nenhum problema, tá? E aí você vai ficar somente com o seu radicando aqui, ó, ou seja, um número que está aqui na base, tá bom?
Então, essa primeira propriedade somente para ilustrar esse fato, ok? Somente para ilustrar este pequeno fato. Então, aqui é a mesma coisa, pessoal. Observe que eu tenho raiz quinta, aí aqui dentro tenho x mais 3 elevado a 5 também, né? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, a gente tem que pensar da seguinte forma, né? Ora, aqui eu tenho expoente igual ao meu índice, não é? Se eu tenho essa condição, você pode simplificar aqui, e vai sobrar só x mais 3, certo? Com x mais 3 maior ou igual a zero, né? Uma condiçãozinha aqui para que isso aqui, né, seja de fato verdade. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é só nesse fato. Aqui, ó, a gente tem a nossa potência, né, no caso, o nosso expoente daqui de dentro é 5. E aqui o índice da raiz também é 5. Ou seja, são índices iguais. Se os índices são iguais, você simplifica aqui, certo? E o resultado vai ser só o número que está aqui dentro, ou seja, x mais 3, nesse caso. De maneira geral, a gente diz que todas as vezes que a gente tem raiz, aí a nossa potência aqui da raiz é igual ao índice dela, a gente só simplifica, sobrando quem? O número a, ok? Com a sendo um número real, né? N um número natural, né? E nzinho maior do que 1, certo? Aqui só são algumas condições a mais. Mas o que eu quero que vocês entendam dessa propriedade? Eu quero que vocês entendam que todas as vezes que a gente tem uma potência, né, dentro de uma raiz e o índice dessa raiz for igual a essa potência, a gente pode simplificar e o resultado vai ser somente esse número que está aqui dentro, ok? Sem a potência, tá bom? Vamos lá. Segunda propriedade. Essa segunda propriedade, ela diz que você pode, né, digamos assim, dividir o índice da raiz, né, por um número, né, de modo que você consiga reduzir o valor dessa raiz, certo? De modo que essa raiz não fique um valor tão trabalhoso para você calcular, tá bom? Então a gente vai pensar aqui essa propriedade com uma visão mais diferente aqui. Vamos entender ela melhor. Bom, eu tenho assim, a 12ª raiz, né, de 64. Ok? E o que a gente vai fazer? Ó, a primeira coisa que eu recomendo vocês fazerem é fatorar esse número aqui. Ou seja, pegar o 64 e fazer todo aquele processo de divisão, né? Então aqui eu vou pegar o 64 e vamos começar dividindo por números primos, né? Qual o número primo? No caso 2, porque 64 é par, né? E par, o menor, o único primo, né? Par, e o menor primo, né, é o 2. Então a gente vai começar pelo 2. Hum, 64 dividido por 2 dá 32. 32 é par ainda, então dá para dividir por 2. 32 dividido por 2 vai dar 16. 16 ainda é par, dá para dividir por 2. Vai dar 8. Por 2 novamente. Vai dar 4. Por 2 vai dar 2. E 2 finalmente só vai dar para dividir por ele mesmo, que vai dar 1. Chegou em 1, parou a fatoração. E agora a gente vai dizer o quê?
a gente vai dizer o seguinte, que 64 é igual. Aí você vai contar agora as potências de 2, no caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 potências de 2. Então você vai colocar assim, ó, 2 elevado a 6. Certo? 2 elevado a 6. Então você vai dizer o seguinte, ó, você vai pegar raiz, repetir, né? No caso aqui eu tenho 12 aqui no índice. Aí tenho aqui dentro 64, eu disse que é a mesma coisa de 2 elevado a 6. Então você vai só colocar aqui dentro 2 elevado a 6. Certo? E agora, o que eu vou fazer aqui? Igual os 12, 2 elevado a 6. Certo? Gente, para a gente reduzir essa raiz, é fácil nós vermos, né, que eu preciso dividir essa potência aqui de dentro por um número e essa potência aqui de fora por um número, certo? Então, que número seria esse? Que seria a dúvida. Então, vamos aqui tentar resolver esse pequeno problema, né? A primeira coisa que nós temos que observar é o seguinte. 12 e 6 são múltiplos, certo? 12 é múltiplo de 6, tá? Então, o que eu vou fazer? Se eu sei que 12 e 6 são múltiplos, eu posso fazer o seguinte. Não tem problema nenhum eu pegar 12 e dividir por 6 e pegar 2 elevado a 6 e dividir por 6. Não tem problema nenhum eu fazer isso, né? Posso fazer tranquilamente. 12 dividido por 6 vai me dar um índice 2. E 6 dividido por 6 vai dar 1. A base vai ser a mesma, né? Então vai ficar assim, ó, 2 elevado a 1. Certo? Então pronto. Cheguei onde eu queria. Que eu poderia também reescrever assim. Também estaria correto. Se eu colocar só raiz quadrada de 2, também estaria correto. Tá? Então essas duas opções. Tem diversas maneiras de vocês fazerem isso, né? Essa aqui é uma das. Você pegar o índice da sua raiz e dividir pelo mesmo número que você dividir a sua potência aqui de dentro. Lembrando, tem que ser o mesmo número, pessoal. Não pode. Você, por exemplo, não poderia dividir aqui por 6, né? E aqui dentro por 2. Né? Ou seja, eu não poderia fazer isso aqui em momento algum. Pegar o 12, aí chegar aqui, não, vou dividir aqui fora por 3 e aqui dentro por 2, por exemplo. Isso aí não pode, certo? Se você divide aqui fora e aqui dentro, né, você tem que dividir pelo mesmo número, tá? Não pode dividir por números diferentes, ok? Então, essa propriedade é somente para ilustrar que você pode reduzir um radical, né, para um radical menor e poder calcular, né? É só isso que essa propriedade ela nos informa. Você sai de uma raiz de um índice bem grande, bem difícil de calcular, e vai para um índice menor, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma raiz de índice 25. Se eu for parar para pensar, vai me dar muito trabalho calcular uma raiz de índice 25.
né? Então, o que eu faço? Eu tento simplificar esse radical o máximo que der para poder, né, achar uma raiz com índice menor e resolver o problema. Então, por exemplo, aqui, se a gente for analisar, né, eu tenho o seguinte: o índice é 25, aí eu tenho x vezes y elevado a 10. Certo? Elevado a 10. E aí, a gente tem diversas formas de fazer essa questão. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse, esse radical na forma de uma potência com expoente fracionário, certo? Na forma de uma potência com expoente fracionário. Então, vai ficar assim, ó. Repete a base, né? Eu já expliquei para vocês isso. Coloca xy, ou x vezes y, aqui na base. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma fração no meu expoente, de modo que, na minha fração, esse número aqui, né, o 10, ele vai ser numerador do expoente fracionário. E no denominador, eu vou colocar sempre o índice da raiz, no caso, 25. Okay? Então, eu vou ter que essa raiz aqui de índice 25, né, de xy elevado a 10, nada mais é do que xy elevado a 10 sobre 25. Eu já expliquei para vocês esse processo, né? Toda raiz a gente consegue transformar em potência de expoente fracionário. É só vocês lembrarem da regra lá, beleza? Então, chegou nesse ponto aqui, aí aqui em cima eu tenho o quê? Uma fração, certo? No expoente. O que eu faço? Bom, eu já sei que 10 dá para dividir por 5, né? 10 dá para mim dividir por 5. E 25 também dá para mim dividir por 5. Ou seja, eu estou dividindo esse número por um valor e esse número pelo mesmo valor. Tá certo? Isso aqui é igual a x vezes y. X vezes y elevado. Você vai repetir sua fraçãozinha, né? Uma potência de expoente fracionário. 10 dividido por 5, 2. 25 dividido por 5 é 5. Pronto. Só que aqui eu ainda estou o quê? Em uma potência de expoente fracionário. Mas eu falei para vocês que toda potência de expoente fracionário pode voltar a ser uma raiz, certo? Então, como é que a gente faz esse processo? Coloca o símbolo da raiz, né? Aqui, né, o denominador do expoente fracionário vai ser o índice da raiz, no caso 5. Aqui dentro, vou colocar o número xy. Né? E no xy vou colocar, né, 2, que é o numerador do seu expoente fracionário. Certo? Então aqui é só uma maneira de fazer. Certo? Só uma maneira de fazer. Mas a outra maneira seria o quê? Você pegar o 25, dividir por 5 logo aqui, e o 10 dividir por 5 aqui. Que o resultado seria este último valor aqui que vocês estão vendo, certo? Então, você pode escolher aí a forma como você quiser fazer, certo? Então, a propriedade anterior que nós estávamos comentando é o seguinte: se você tiver, por exemplo, raiz enésima de a elevado a m, né? Ou seja, se você tiver uma raiz de índice qualquer e aqui dentro uma potência também qualquer, o que você vai fazer? Se vocês observarem que existe um número, né, que dá para dividir o n e que dá para dividir o m, né, o mesmo valor, então você vai simplificar, você vai pegar o n, o seu índice qualquer, dividir por um número p, e o seu m dividir por um número p.
certo? Ou seja, você vai pegar e simplificar o seu radical, né? E aí faz a simplificação, você consegue reduzir aqui o índice dessa raiz, tá bom? Então, com A sendo o número real, né, N e MP são números naturais, né, desde que o seu N, né, ou seja, o seu índice da raiz seja maior do que 1, e o P não pode ser zero. Né? E outra condiçãozinha para P, ele tem que ser divisor comum de N e M, certo? Ou seja, ele tem que ser divisor tanto do índice da raiz quanto da potência aqui de dentro, ok? Terceira propriedade. Essa propriedade ela também é bem simples, pessoal. Ela só consiste em você multiplicar os índices. Então, você vai conservar a sua base, no caso aqui 64. Tá aqui, conservei minha base. Aí você tem índice 3 aqui, ó, fora, e índice 2 aqui dentro. Né? Então, você faz o quê? 3 vezes 2, né? Você coloca aqui como seu índice. Né? E aqui dentro, a raiz de 64. Né? 3 vezes 2 vai dar 6. Então, meu índice aqui é 6. Né? Então, vai ficar só repetindo a base. Raiz sexta de 64. Ok? E aí, como a gente sabe que 64 é 2 elevado a 6, e aqui a gente tem índice 6 na raiz também, a gente simplifica ó, o expoente com um índice. Então, simplificando, o resultado vai ser 2. Certo? Seria este o resultado que nós procuramos. Né? Então, é um fato interessante e que a gente deve observar. Né? Fato que a gente deve se atentar. Por exemplo, aqui eu tenho raiz quadrada, né, de raiz quadrada de 10. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter a base, no caso 10, e multiplicar aqui os índices. Ó. Mas detalhe, gente, eu estou falando isso porque existe uma multiplicação aqui no meio. Agora, por exemplo, se isso ocorresse, por exemplo, tivesse raiz quadrada de, vamos colocar aqui, 25, mais raiz quadrada do número 4, por exemplo. Aí não, aí eu não poderia usar essa propriedade de multiplicar os índices não, porque aqui eu tenho uma soma no meio, né? Aí não é viável para mim, certo? Não dá certo, ok? Se tivesse uma soma, uma subtração, né? Aqui não vai dar certo, beleza? Só posso fazer isso se eu tiver, nesse caso aqui, ó, eu tenho um número, né, dentro de uma raiz e depois outra raiz aqui. Aí eu posso manter a base e multiplicar os índices, certo? Aí sim, mas em outros casos a gente não pode trabalhar com isso, certo? A gente não pode fazer isso. Então, somente em casos em que aqui é uma multiplicação, a gente vai conservar a base, no caso 10, e multiplicar os índices. Nesse caso, índice 2 aqui, índice 2 aqui. Ó. 2 vezes 2, 4, certo? E aí a gente só repete o 10. Então, de modo geral, se a gente tem um número qualquer aqui dentro, A, né, que tá no, ele está dentro de uma raiz, no caso, e aqui a gente tiver uma outra raiz de índice n, né, por fora, e aqui no meio vocês percebam que é uma multiplicação, a gente vai manter a nossa base, nesse caso A, e multiplicar os expoentes, m vezes n, né, ou n vezes m, tanto faz. Com A sendo um número real, m e n também naturais, m maior do que 1 e n maior do que 1. Então, quarta propriedade.
Por exemplo, digamos que a gente tem aqui raiz cúbica de 2 elevado a 7, certo? Beleza. Então, qual é o segredo aqui dessa propriedadezinha? Vou pegar aqui raiz cúbica de 2 elevado a 7. Gente, primeira coisinha que eu quero que vocês percebam. A gente pode fazer isso aqui, ó. Raiz cúbica, né? Só prolongar aqui ela. Raiz cúbica. 2 elevado a 7, pessoal, é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Vezes 2. Ou seja, a gente tem aqui 7 potências de 2, ok? Então, né, só que eu quero simplificar essa raiz aqui, né? Eu quero calcular um possível valor para essa raiz, né? Eu quero simplificar ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu sei que aqui é índice 3, né? Então, eu tenho que pensar da seguinte forma, eu tenho que agrupar esses números daqui de dentro, certo? De modo que eu consiga chegar a uma potência de 2 com o mesmo expoente, né? Com expoente igual ao índice, né? Para mim poder simplificar alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Esse 2 vezes 2 vezes 2, né? Ou seja, 2 elevado a 7, eu posso reescrever da seguinte forma. Raiz cúbica, posso colocar 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 1, né? Posso fazer isso. Por quê? Porque, ó, se eu usar aquela propriedade que eu expliquei lá no início de potenciação, vocês só vão conservar a base e somar os expoentes, né? Porque aqui é uma multiplicação entre esses fatores, né? E é só lembrar da propriedadezinha, né? Conserva a base, ó, e aí vai somar os expoentes. 3 mais 3, 6. Se eu somar aqui, vai ficar 3 mais 3, 6. 6 mais 1, 7. Né? E aí vou voltar lá para o início. Mas eu não quero voltar lá para o início, né? Eu quero só simplificar. Então vamos lá. Então cheguei nesse resultado aí, né? Então, daqui para frente, o que eu vou fazer? Existe a propriedadezinha, né, que a gente já vinha até trabalhando ela anteriormente, que quando a gente tem raiz, né, seja ela de qualquer índice, sobre uma multiplicação, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai colocar raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 1. Certo? Que é igual. Aí, gente, observem. Lembra lá da primeira propriedade? Potência daqui de dentro é igual ao índice. Dá para simplificar, ó. Vai ficar só 2. No meio aqui tem a multiplicação. Então você vai repetir sua multiplicação aqui, ó. Aqui é a mesma história, ó. Dá para simplificar. Então você vai colocar 2 de novo vezes raiz cúbica de 2, certo? E aí, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes
raiz cúbica de 2, né? Porque, no caso, raiz cúbica de 2 não é possível a gente simplificar ele. Então, ele vai ficar aqui do jeito que está, ok? Então, pessoal, por enquanto, a gente vai parar aqui nessa propriedade, né? E aí eu vou gravar um outro vídeo para dar continuidade à nossa sequência, ok?